Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um sábado de estudos. Hoje estamos com o livro Como é que costuma aos sábados, não é? O Céu e o Inferno, no capítulo 3º, que se intitula O Céu, no item 13. E acompanha este estudo de hoje o livro Justiça Divina, no capítulo 53, Compromisso em Nós, na página 125. Nem sempre o nosso livro Justiça Divina, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel, comenta todos os itens do livro do Céu e do Inferno. Nos vai comentar, e é um comentário que é forte, obriga-nos a várias introspeções, e portanto para isso nós pedimos, como sempre, o amparo da espiritualidade maior. Assim convido a todos que queiram para fechar os vossos olhos, para melhor se ligarem à luz e à paz do amor divino. Inspirarem e expirarem profundamente. Sentirem essa paz maravilhosa que nos vem sempre que nós sintonizamos e estamos envolvidos no amparo maior. Amado Pai Celestial de luz e bondade, gratidão imensa por tudo o que somos e por tudo o que temos. Gratidão imensa pela vida, gratidão imensa pela saúde, pela abundância material e espiritual. Porque mesmo que tenhamos pouco, se nos compararmos aos que têm menos, nós somos ricos. E nós somos uma ínfima parte, não é? A riqueza está em meia dúzia, digamos assim, de seres, enquanto a grande maioria não tem nem água que beber. É portanto, enquanto nós conseguirmos abrir a nossa torneira e beber água, e tivermos uma refeição por dia que seja, nós já somos abençoados na abundância material. A abundância espiritual, amado Mestre, possa ser derramada em nós em forma de estudos, de palestras, de meditações, de orientações, de orações. Que ela nos possa fortalecer, que ela nos possa estruturar, que ela seja, com a vossa mão maior, a candeia que nos ilumina. Amado Mestre Jesus, regente do nosso planeta Terra, que possas ficar sempre no nosso coração, na nossa mente e ao nosso redor. E assim vos pedimos, fiquem connosco, nos amparem, nos deem boas intuições, nos iluminem a caminhada e que assim seja. E assim, queridos irmãos, vamos então para o capítulo 3º, o Céu, no item 13, que nos diz a espiritualidade de Allan Kardec. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem, às suas aptidões, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. Eu aqui faço só uma pausa para recordar que ontem nós também tivemos a refletir sobre a evolução dos espíritos numa outra ótica, não é? E é curioso, já não é a primeira vez que nós à sexta-feira no estudo do livro dos médiuns andamos quase a par com os temas do estudo de sábado. E é muito curioso, não é? Muito curioso. É como se toda a planificação do estudo tivesse a ser, como se não, está mesmo, a ser orientada pelos nossos irmãos, não é? Na espiritualidade, e que vêm reforçar, de alguma forma, ampliar nos estudos de sábado as matérias que tivemos a dar numa outra ótica, mas com a mesma temática no estudo de sexta-feira. Não é só com estes dois estudos, também já tem acontecido com o Evangelho e com as reflexões de quarta-feira. Há uma sincronicidade, há um continuar do tema
que nós às vezes iniciamos na segunda-feira com o Evangelho e depois vai continuando até ao sábado e às vezes até ao domingo. E diz-nos então Allan Kardec: não há privilégios, não há favores que não sejam o prémio do mérito. Tudo é julgado sob a mais estreita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe que estão aptos a realizá-las e que são incapazes de falhar no seu cumprimento ou de comprometê-las, enquanto que, sobre as próprias vistas de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo. Aos chefes superiores é consagrada a direção dos turbilhões planetários. A outros é conferida a direção de mundos especiais. A seguir vêm, na ordem de adiantamento e de subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, do impulso de cada ramo de progresso, das diversas operações da natureza até os mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto existem ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades. Ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque é um meio de adiantamento para os espíritos que têm o desejo de se elevar. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela deixa de ser necessária para aqueles que lhe superaram os limites e que progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que nada mais têm de materialidade terrestre. Com relação a estes espíritos, a encarnação é voluntária, tendo por objetivo exercerem uma ação mais direta sobre os encarnados para o cumprimento da missão da qual estão encarregados junto aos mesmos. Por dedicação, eles aceitam as vicissitudes e os sofrimentos. E assim nós podemos ver que este item 13 se pode dividir basicamente em duas grandes áreas que estão interligadas, não é? A primeira vem-nos exatamente informar e dizer da importância da nossa evolução espiritual para os compromissos que nós temos em nós mesmos para com todos. Vem-nos também informar e dizer, esclarecer quais são o nível dos espíritos e a evolução dos espíritos que são responsáveis por tarefas maiores e depois os diferentes níveis dessas mesmas responsabilidades. E acaba dizendo que todos somos responsáveis por tarefas na missão maior do plano divino, assim nós o queiramos, porque aqui nos diz, no final, não no último parágrafo, mas no parágrafo anterior, diz assim: nesse vasto e harmonioso conjunto existem ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades, ocupações aceites com alegria, solicitadas com ardor, porque é um meio de adiantamento para os espíritos que têm o desejo de se elevar. Ora bem, se nós temos o desejo de nos elevarmos, se nós temos o desejo de evoluir que temos, não é? Por isso estudamos, nos empenhamos, trabalhamos, enfim, fazemos a nossa parte como podemos e o melhor que podemos. Então nós temos aqui o cunho da nossa vontade a dizer que sim, Senhor Mestre, faça-se em nós a tua vontade e não a nossa, faça-se em nós a vontade do Pai e não a nossa, como Jesus, o Mestre Jesus disse há 2023 anos. E portanto, se nós manifestamos a nossa vontade em trabalhar para nós e para o bem comum, há com certeza em nós aptidões para podermos fazer isso. Ao nosso nível de evolução, ao nível da nossa capacidade, ao nível daquilo que já somos capazes de fazer. E todo o trabalho que fizermos, ele
para o bem comum, obviamente, mas é essencialmente para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução, não é? E depois há uma outra parte, que é o último parágrafo, em que a espiritualidade por Allan Kardec nos vem dizer aquilo que nós já vínhamos sabendo, não é? Que a encarnação é inerente à inferioridade do espírito, ou seja, quando nós tivermos um nível de evolução mais elevado, de vibração, e quando eu falo em evolução, estou sempre a falar em vibração também, porque nós, ao transmutarmos em nós os pensamentos, as ações, as palavras, os gestos negativos, nós estamos a transmutar essas energias negativas em energias melhores, não é? E ao fazê-lo estamos a aumentar a nossa vibração. E, portanto, se estamos a aumentar a nossa vibração, nós estamos obrigatoriamente a evoluir, não é? Porque estamos a fazer em nós todo esse trabalho de transmutação, esse trabalho de alteração em nós daquilo que nós sabemos que temos, mas já não gostamos, para aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós já gostamos, a paz que já queremos em nós, não é? E a colaboração que já queremos dar àqueles que estão à nossa volta. E assim nós vamos evoluindo. É lógico, de acordo com o que aqui nos diz a espiritualidade, por Allan Kardec, que nós deixemos de ter necessidade, chega a um patamar em que nós deixamos de ter necessidade de evoluir. Já não é mais preciso, porque nós já compreendemos o processo, não é? Já conseguimos superar os limites, já conseguimos compreender os diferentes processos. E, portanto, vamos evoluindo. Contudo, há espíritos que continuam, embora elevados, a reencarnar. E continuam a reencarnar fazendo em encarnação voluntária, por vontade própria, a bem de todos ou a bem de um grupo pelo quais se sentem responsáveis. E termina dizendo que esses mesmos espíritos, por dedicação, eles aceitam as vicissitudes e os sofrimentos. Porque os planos onde reencarnamos, mesmo os planos de provas e expiações ou o início dos mundos regenerados, onde ainda existe o mal, não é? São reencarnações sempre difíceis para os espíritos evoluídos, são reencarnações sempre pesadas, mas eles, por amor maior, aceitam muitas vezes essas missões e são reencarnações em missão. Depois, para comentar este item 13, no livro Justiça Divina, nós temos o capítulo 53, na página 125. Foi uma mensagem recebida por Chico Xavier e comunicada pelo Espírito de Emmanuel, numa reunião pública do dia 25 de agosto de 1961, e que tem como objetivo fazer o comentário deste item que nós hoje estamos aqui a estudar e a refletir. E diz-nos Emmanuel: considerando as elevadas missões dos espíritos que se agigantaram nos louros da virtude, reflitamos os compromissos anónimos que rogamos com ardor em nós e por nós. E, portanto, vai buscar exatamente esta última parte que nós tivemos aqui a comentar, que é que nós temos todos nós aptidões e temos todos nós coisas a fazer quando começamos a ampliar o nosso espírito e a compreender e a elevar a nossa evolução e a compreender o que estamos realmente aqui a fazer. E agora Emmanuel traz-nos uma série de situações e uma série de casos para que nós consigamos perceber a relação que existe entre uma coisa e outra. Vamos lá então. Diz-nos Emmanuel: encontraste o marido ideal e a abastança doméstica. No entanto, recebeste no próprio sangue o filho retardado que te corta o coração por difícil problema. Um dia compreenderás que noutras épocas foi ele o companheiro que induziste à loucura. E aqui está a prova e a sabedoria dos processos de perdão, dos processos de aceitação e dos processos de evolução. Outra situação. Dispões de títulos respeitáveis para luzir nos encargos mais nobres e padeces uma esposa mentalmente fixada na fronteira do hospício. Um dia compreenderás
que em estradas distantes foi ela a parceira menos feliz, em cujos pés colocaste lama escorregadia, para que resvalasse desamparada na esquina do sofrimento. Outra situação. Tens dinheiro e instrução, mas carregas um pai irascível e intransigente, que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia compreenderás que ele vive assim por defeitos da educação que lhe impuseste em outra existência. Outro caso. Percebes a grandeza da obra de que te responsabilizas, sem achar colaborador que te dê mão no trabalho, arrostando sozinho a obrigação de fazer. Um dia compreenderás que te valias ontem da confiança alheia para tiranizar os que mais te amavam e lutas hoje desentendido para te libertares da violência. Outro caso. Tens conhecimentos admiráveis e legiões de amigos que tudo fazem por ajudar-te. Contudo, amargas penosa anormalidade orgânica à maneira de espinho oculto. Um dia compreenderás que a mutilação e a deformidade, a inibição e a moléstia constituem remédios nos pontos fracos da própria alma. E mais um. Desfrutas de mediunidade notável e não consegues outro mister que não seja o consolo e o apaziguamento na própria casa. Um dia compreenderás que carecias de longo tempo, desempenhando a função de bússola viva para alguns poucos viajantes do mundo, arrojados por ti mesmo nas trevas das grandes provas. E última situação. Acalentas projetos superiores, exaltando anseios de ascensão e sonhos de arte. No entanto, gastas o próprio corpo, dobrando a cérvix sobre o tanque ou lavando pratos e caçarolas. Um dia compreenderás que para sermos livres é preciso escravizar-nos por algum tempo, ao pé daqueles que por algum tempo nos foram também escravos. E remata Emmanuel. Bendize as dores desconhecidas que te pungem silenciosas. Agradece as ocupações ignoradas que pediste alegremente na vida espiritual e que muitas vezes exerces chorando na vida física. Se ninguém na terra te anota o serviço obscuro, recorda que Deus te vê. Se todos te desprezam à face das tuas atividades supostas insignificantes e humildes, mesmo por entre lágrimas, regozija-te nelas, aguardando o futuro. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. Esta lição de Emmanuel, que ele intitulou Compromisso em Nós, vem completar e alargar, abrir o âmbito do ponto 13 que a espiritualidade no século XIX ditou a Allan Kardec. Vem trazer para nós, para as nossas diferentes realidades, para as nossas diferentes vidas, situações que nos vão abrindo esta compreensão que nós falávamos há pouco. Vem-nos alertar para a necessidade ainda no mundo de provas e expiações, no mundo em que a reencarnação é necessária, porque o nosso espírito ainda não está suficientemente educado e evoluído, ainda é necessário nós compreendermos o porquê das coisas. E este capítulo 53 do Compromisso em Nós vem-nos ajudar a compreender estas situações. Vai-nos abrir as possibilidades para a lei da causa e efeito. Se nós nesta vida não compreendemos, porque estamos sob o véu do esquecimento,
mas contudo existe uma causa, e essas causas estão no nosso grupo karma, no nosso grupo reencarnatório. Nós vamos reencarnando com aqueles com quem temos débitos ou que têm débitos para conosco, para que assim consigamos ir perdoando, ir entendendo, ir fazendo diferente e até perdoarmos a nós mesmos as diferentes situações que vivenciamos. Ou seja, este capítulo vai-nos exatamente desafiar, digamos assim, para entendermos os compromissos que nós temos nesta reencarnação. E à medida que nós os vamos entendendo, à medida que nós vamos fazendo esta introspeção em nós, esta compreensão mais alargada, sem darmos conta, nós vamos evoluindo. Sem darmos conta, nós vamos dando um passinho à frente do outro na nossa escala evolutiva. E é assim que se constrói o perdão. É na capacidade de nós conseguirmos entender alguns processos, mesmo que não os consigamos entender todos de uma vez, mas se nós já entendermos que há uma causa para determinado problema e que nós podemos estar no cerne dessa causa, nós se calhar já olhamos para a situação, já olhamos para as pessoas com outro olhar. Não sabemos muitas vezes o quê nem o porquê, mas às vezes também não precisamos de saber. O que nós precisamos é de ter esta capacidade de viver o agora e o presente, com a leveza que nos vem do entendimento e da aceitação de que nada acontece nas nossas vidas por acaso. E se nós tivermos como bússola, como norte, o bem, tivermos como norte o amor, nós vamos, sem termos a plena consciência do porquê ou do quê, nós vamos assim numa postura de aceitação, numa postura amorosa para conosco e para com os outros, vamos tecendo as malhas da nossa evolução, vamos limpando tudo aquilo que vinha com muito peso e que trazíamos com muita revolta e trazíamos com muita mágoa. É destas pequenas coisas, destas pequenas caminhadas que se faz a nossa evolução. E depois acontece num dia, nós, por razões também da nossa própria caminhada, nós às vezes de repente somos confrontados como se entendêssemos tudo, como se as coisas ficassem muito simples à nossa frente. E nós perguntamos e questionamos, mas como é que eu nunca entendi isto? Porque nós não estávamos ainda em condições de entender. Foi necessário fazermos passinho a passinho, passinho a passinho, até que o puzzle ficou construído. Como aqui nos diz Emmanuel, ninguém consegue realmente ser grande, e aqui o ser grande é ser evoluído, é ser grande, é ser maior que a sua própria alma, não é? É ser que não é possível porque nós somos espíritos e portanto nunca podemos ser maiores do que nós próprios, mas o ser grande é nós conseguirmos, e quando eu digo maior que a própria alma, é quando nós nos conseguimos transcender em nós próprios ao nível da compreensão, não é? Portanto, ele diz, ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. E aqui o aprender a ser pequenino é aprendermos a aceitação, o desapego, não é? E a aceitação e o desapego obriga invariavelmente à humildade, até mesmo perante nós mesmos. Até mesmo perante nós mesmos, nós somos os nossos principais críticos, somos os nossos principais castradores, diria eu. Nós às vezes aos outros, nós não julgamos, nós não devemos julgar, nem a nós nem aos outros, não é? Temos de aprender também esse caminho. Mas o certo é que muitas vezes julgamos os outros, mas também julgamos com muito mais insistência e violência a nós mesmos, não é? E às vezes isso deixa-nos marcas ou deixa-nos inconscientemente portas fechadas, que quando nós queremos fazer o nosso caminho de evolução, depois já não conseguimos com tanta facilidade. E, portanto, este caminho de sermos pequeninos, este caminho de termos a humildade para entender de que tudo está certo,
que o nosso Pai Celestial, por orientação do nosso Mestre Jesus, nunca faz nada que não tenha um propósito maior, não é? Se nós tivermos esta capacidade de já entender estas coisas, também já nos vamos revoltando menos. Mesmo que não consigamos perceber tudo, mas se nós já conseguirmos aos pouquinhos e devagarinho ir percebendo estas situações, nós já vamos em nós mesmos, criando as próprias condições para começarmos a compreender outras coisas melhores. E há um dia que, por um sonho, por uma frase de alguém, por algo que acontece aparentemente casual, nós vimos o puzzle feito e entendemos uma série de coisas de repente. A pergunta que se põe aqui seria: então o trabalho está feito, nós já evoluímos. Evoluímos naquele bocadinho. Naquela situação, sim. Mas depois temos que continuar a fortalecer-nos, não é? Para resolvermos tudo aquilo que fomos criando ao longo de muitas e muitas reencarnações, não é? Algumas coisas nós se calhar ainda não vamos conseguir resolver desta vez, porque é muita coisa, não é? Uns mais, outros menos, cada um sabe de si. Mas se nós já tivermos com a predisposição em nós de entendermos e se já tivermos com a consciência de que estes compromissos são compromissos em nós, como nos diz aqui Emmanuel, são compromissos que nós temos, são compromissos que nós aceitamos antes de reencarnar, que nós não somos vítimas de nada, nós somos corresponsáveis de tudo e, portanto, já começa a mudar um bocadinho, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar perante nós mesmos e perante a vida que se nos apresenta. Suzy, boa noite, bem-vinda. Queres partilhar contigo algum comentário? Comigo, connosco. Boa noite. Boa noite. Gostei muito, de facto. Nós às vezes conseguimos já resolver alguma coisa e pensamos que já estou muito melhor, já aprendi, mas depois percebemos que de facto temos tudo o resto para aprender, né? Aprendemos aquele bocadinho. E isto torna-se um bocadinho difícil, quer dizer, difícil, não? Tem uma caminhada que realmente é só passo a passo. É passo a passo e às vezes a passo de caracol. Nós estásemos de tudo para ontem, mas tem que ser devagarinho mesmo. E pronto. Mas gostei. É porque viver num mundo de provas e expiações, quando já é pesado, não é? Porque é isso mesmo, são provas e expiações, uns vêm com provas, ou seja, com coisas com testes, digamos assim, com confrontos que temos que ultrapassar e não sabemos quais são e como são e quando são, e outros vêm com expiações, ou seja, coisas mais complicadas que têm mesmo que ser resolvidas, não é? Coisas mais... E há quem poderá vir com provas e com expiações. Com as duas coisas. Sim. Mais difícil ainda se torna. Torna-se mais difícil. Portanto, no mundo de provas e expiações é esta dificuldade toda, onde o mal existe, onde o mal é muitas vezes premiado, onde o mal é reconhecido como um dom, onde as posturas às vezes são estimuladas a serem posturas negativas e complicadas, mas que não são entendidas como negativas e complicadas. Portanto, há toda esta mistura, esta amálgama que nós vivemos neste mundo de provas e expiações. Mas agora que estamos a caminhar a passos largos para o mundo de transição e estamos no final de todo este processo, digamos que temos mais uns 20 anos talvez, nem tanto, portanto 30, 39, creio eu que foi o que o Chico disse, não tenho agora presente,
Nós devemos ter talvez uns 14 anos aqui, mais coisa, menos coisa, eu não estou presente agora com as datas, mas temos pouco tempo, digamos assim, que é para não falhar, nem criar falsas expectativas. Nós temos muito pouco tempo até entrarmos num mundo de regeneração. Claro que o início do mundo de regeneração vai continuar a ser um mundo ainda onde o mal existe, onde ainda existem muitos processos para serem resolvidos, e vai ser uma caminhada longa de vários séculos até nós sermos plenamente um mundo regenerado e até nós podermos caminhar para mundos mais evoluídos. De qualquer forma, o indicador de que estamos a entrar no mundo regenerado é quando a quantidade de pessoas que vivem nesse mesmo mundo, digamos assim, já são pessoas onde o mal não aparece como primeiro pensamento, onde há um pensamento construtivo do bem, onde as pessoas que reconhecem que ainda têm coisas para resolver, ainda existem pessoas com diferentes níveis de evolução, mas que já não estão. A primeira ideia, o primeiro pensamento, a primeira vontade não é o mal, não é prejudicar ninguém, não é fazer mal a ninguém, mas sim é construtivo e positivo. E nós estamos já com um quanto bastante alto, segundo nos diz a espiritualidade, de pessoas com esse pensamento. E portanto estamos a caminhar, mas também já sabemos, porque a espiritualidade nos disse, que este rabinho, este rabinho de fim de provas e expiações vai ser atribulado, vai ser a prova, o exame final do nosso doutoramento, diria eu assim, não é? O exame final ao fim de muitos processos, e portanto ele vai ser exigente, ele vai ser turbulento, como já estamos a ver em todo o mundo, mas não nos deixemos iludir, porque nem nos deixemos contaminar, porque nós sabemos que o bem sempre vence, que nós estamos num processo que é assim mesmo, como todos os processos o são, e portanto nós temos sempre um amparo maior e temos dentro de nós já a certeza de que nós queremos construir um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo de amor, não é? Portanto, não podemos deixar-nos contaminar. No fundo, é verdade. No fundo é isso. Bem, vamos fazer uma prece de encerramento. Sim. Eu convido-te a ti e a todos para fechar os olhos, levar o pensamento ao mais alto e agradecer. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mentores e guias, a nossa imensa gratidão por toda a proteção, por todo o bem, por toda a luz, foram derramados sobre todos nós, e te pedimos, fiques no coração de cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos amigos, convido-vos a todos para o nosso estudo da manhã, que é o estudo sobre o suicídio, prevenção de causas e consequências e prevenção do suicídio, não é? Que se realiza às 9 da noite de Portugal, 5 da tarde do Brasil, e para o qual estão todos convidados. Até lá, uma noite boa, um domingo cheio de tranquilidade e descanso, e até amanhã à noite, se assim Deus o permitir. Um abraço no coração de todos vós. Um beijinho muito grande, Suzy. Até amanhã. Até amanhã. Para ti e uma descansada também. Bem. Até amanhã. Ok, obrigada, igualmente. Tá, beijinhos. Obrigada, até amanhã, beijinhos.